E aí, galera do Esporte Like, vamos falar da seleção brasileira que acabou vencendo o Chile lá em Santiago por 2-1 de virada. Obrigado, Botafogo. Os dois jogadores do Botafogo fizeram os gols da vitória da seleção brasileira lá no Chile. Dois jogadores que relembram aí o passado glorioso da seleção brasileira, quando tinha Garrincha, Zagallo, que vestia a camisa do Botafogo. E aí o Igor Jesus aí na sua estreia na seleção brasileira fez o papel dele, a bola que teve para fazer o gol, fez o gol, né? A seleção brasileira jogou, mostrou aí que precisa melhorar muito ainda, jogou com uma seleção muito fraca. Essa seleção do Chile é muito fraca, pessoal, não tem como negar, uma das piores seleções que o Chile já teve. O Careca tá agora treinando a seleção chilena e vai ter muita dificuldade aí, porque o time é muito fraco, né? O Luiz aí entrou como quis aí dentro da área, bateu onde que queria, o goleiro com uma mão de jacaré ali, que em vez dele colocar a mão para defender a bola, ele encolhe a mão. Impressionante isso aí. Vocês vão ver aí nos comentários do Mauro César Pereira, do João Guilherme, que tá muito show o comentário dele. Vocês vão ver também o comentário aí da galera do Linha de Passe. Então vamos para lá, vamos ver isso aí. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. E vamos lá para os comentários dos super jornalistas aí do Brasil. E um forte abraço, até a próxima, galera. Na terça-feira, que eu estive na Argentina agora, estava conversando com os amigos lá, e o pessoal falando, cara, o Brasil ganhava de todo mundo, e a Argentina sofria contra a Bolívia, Venezuela, Uruguai, e o Brasil ganhava do Paraguai. O Brasil vai jogar lá no Defensor del Chaco, ganhava, e a Argentina lá sofria, perdia, empatava, um desespero. Hoje nem isso o Brasil tem, ou seja, nem o domínio do futebol sul-americano o Brasil tem. O Brasil sofre para ganhar de um Chile fraquíssimo. O Chile dos tempos do Tite era melhor do que esse Chile, e o Brasil ganhava. O Brasil meteu 4 no Uruguai, o Brasil ganhava de todo mundo. Então, você percebe que aquele time que, para consumo, digamos assim, continental, sobrava, em Copa do Mundo ele não chegou nem perto daquilo que se esperava. Ponto. Hoje, nem para consumo sul-americano, o Brasil tem um time. O Brasil não tem um time. Não tem um time de futebol, com um conjunto. E o Brasil tinha isso nos tempos do Tite. Então, não é uma defesa do trabalho do Tite, nada disso. É só um paralelo. Ou seja, isso evidencia, na minha opinião, uma queda muito acentuada. E não vejo, sinceramente, do Dorival, nesse grupo de jogadores, de uma perspectiva de uma melhora acentuada. O Brasil vai sobreviver na competição. Como os outros são muito ruins, né? Ganha aqui, perde ali e tal, consegue ter um monte de vaga, então consegue ficar ali no grupo e vai se classificar. Mas futebol competitivo, não digo de futebol jogo bonito, falo de futebol bem jogado, competitivo. Está muito longe disso. Se vai chegar lá, olha, a Copa ainda está bem longe, né? Falta aí um período raso. A gente conseguia, pelo menos, organizar como time. Agora, é difícil falar isso, porque criou-se, até por um oportunismo muito grande, né, que existe por aí, a ideia de colocar o trabalho do Tite mais recente, que foi no Flamengo, como tudo ruim. Não é tudo ruim. Tem momentos ruins, momentos bons, uma Libertadores horrível, péssima, mas um brasileiro razoável, uma Copa do Brasil boa. A Copa do Brasil é boa. O Flamengo chegou até aqui na Copa do Brasil com ele. Tite eliminou o Palmeiras, eliminou o Bahia. E o próprio Felipe Luiz já falou, e não é mentira, que ele herdou a terra arrasada. Herdou um time com problemas, acentuados pela eliminação na Libertadores. O time não chegou naquilo que se esperava com ele, sem dúvida alguma. Mas não foi assim, tudo é ruim, tudo é horrível. Não foi isso. Mas agora, isso virou meio que uma ideia comum, e aí, consequentemente, qualquer coisa que se fale de positivo que associa ao nome do treinador, parece que é mentira. Mas não é só lembrar como era. Então, agora é bem pior. Não estou aqui a defender o Tite, que ele volte para nada disso. Nada disso. Só estou reforçando o que foi comentado antes aqui, que realmente é uma queda muito acentuada em relação ao trabalho das últimas 2 Copas do Mundo. Gente, são 22 meses que a Copa acabou. 22 meses. E o Brasil não tem nenhum projeto de um time de futebol. Vai lá, escala, vamos lá. E aí hoje o Igor Jesus fez o gol, vai jogar o próximo jogo, com certeza. Quer dizer, não dá, né? Acho isso muito primitivo, sabe? Aquela coisa do... tem 2 jogadores da posição, atacante principalmente. Eu coloco o cara entrou, fez o gol, fica. Pode não ter jogado nada, mas ele fez o gol, fica. Luiz Henrique, certamente, aumentou muito a chance de ser titular. Por quê? Porque chutou, a bola entrou, o goleirinho aceitou. Fez um bom jogo? Não fez um bom jogo. Quem fez um bom jogo? Né? Quem fez um bom jogo? Difícil até você apontar. Um pouquinho melhor aqui, outro ali, mas tudo muito aquém. E não são jogadores ruins. Tá? Não são jogadores ruins, não. São jogadores de bom nível. Que num time bem treinado, com bom conjunto, podem fazer mais do que eles apresentam. E o Dorival não conseguiu montar sequer uma espinha dorsal de um time minimamente consistente quando teve tempo para trabalhar, que foi durante a Copa América. Agora não tem mais tempo. Agora são esses períodos de data FIFA. E para quem gosta desse negócio chamado data FIFA, mês que vem tem mais.
O Mauro... O Caetano foi aquele cara que, quando saiu o Cuca, ele contratou o Turco Mohamed, pô. Que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Você acha que ele vai saber contratar um técnico? Sabe nada também, do Rodrigo Caetano. Só grife. Esses dirigentes aí, diretor executivo, a maioria, vira grife. São caras só de mercado, de contratar jogador. Alguns são competentes nisso, outros nem tanto. Agora, para fazer uma gestão, Thiago, sabe? Sacar quem pode ser um técnico, eu duvido. Sinceramente. Expectativa zero, gente. O Rodrigo Caetano acho até que combina com a CBF, assim, o nível do trabalho, tá bem compatível com a CBF. Mas você bancaria, Mauro? O Dorival, você acha que ele merece ser bancado? Eu acho que o Dorival não tem nível para treinar a seleção brasileira. O Brasil tinha que ter um técnico internacional. Aí tentaram o Ancelotti, deram um tiro muito alto, não conseguiram. Tinha que ter trazido alguém talvez mais viável, um nome factível. Aí buscaram um nome que eu acho até legal. Pensar no Ancelotti, claro que é legal. Você está pensando grande, porque temos que diferenciar. São duas coisas distintas. A CBF e seus problemas, que não são pequenos, né? E a seleção brasileira. A seleção brasileira exerce um fascínio nas pessoas, no mundo. Né? Apesar do 7-1, o pessoal respeita a história, a camisa. Então, um cara como o Ancelotti, lógico que ele pensou, cara, treinar o Brasil, ganhar a Copa do Mundo, peraí, porra, é legal, né? Não é legal? Claro que é legal. Mas aí, de repente, quando o Real Madrid chamou para renovar o contrato, o Edinaldo estava fora do poder, tinha sido afastado. Evidentemente, pegou e renovou o contrato com o Real Madrid. A intenção, eu acho legal, não acho ruim, não. Está pensando grande. Mas pensou um pouco grande demais. Talvez fosse mais razoável, não digo nem não tentar o Ancelotti, Thiago, mas ter um plano B, um plano C, outros nomes internacionais, gente mais qualificada. Eu acho que eu falei para você essa semana, o erro para mim foi quando o Jorge Jesus estava na pista e não foram atrás do Portuga. Antes dele pegar o tapete voador e ir lá para o mundo árabe ganhar dinheiro lá com os sauditas. Ali era o momento. Aí ficaram com receio por conta do temperamento. Também tiveram receio do Abel Ferreira por conta do temperamento. Isso uma pessoa da CBF me falou. Por conta da coisa à beira do campo, muito nervoso e tal. Eles ficaram preocupados com outras questões menores e contornáveis, né? Acredito eu, do que com a qualidade do trabalho que um técnico pode realizar. E com isso, o Brasil está usando técnicos que são de um escalão ainda mais baixo. Nada contra a pessoa, um cara até muito legal, eu sempre faço a ressalva, mas o Dorival não é um técnico com essa capacidade. Ainda mais com a necessidade que o Brasil tem hoje de ter um jogo coletivo mais consistente, porque você não tem Ronaldinhos, Rivaldos, Ronaldos, Romários, para citar só aí dos anos 90 para cá, né? Para desequilibrar, para ter um time arrumadinho ali, os caras que decidem. Não tem esses jogadores hoje, pelo menos nesse momento. Beleza? Olha, terminou agora há pouco, Brasil 2, Chile 1, de virada lá no Estádio Nacional de Santiago. E eu só tenho algumas coisas a dizer sobre essa vitória da seleção brasileira. Primeira delas, obrigado, Botafogo de Futebol e Regatas. Isso aí é uma pontinha de esperança muito distante, né? Porque em momentos áureos da seleção brasileira, principalmente no tricampeonato 58, 62, 70, nós tivemos ali jogadores marcantes do Botafogo, fundamentais do Botafogo na conquista dos 3 primeiros títulos mundiais da seleção brasileira. Então o Botafogo tem essa ligação histórica com a seleção brasileira. O Luiz Roberto falou na transmissão da TV Globo, desde 1998, um jogador do Botafogo não marcava com a camisa da seleção brasileira. Bebeto, que naquela oportunidade era jogador do Botafogo, foi o último jogador atuando pelo Botafogo a marcar com a camisa da seleção brasileira. E hoje, a dupla que tanto sucesso está fazendo no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, na Libertadores da América, Igor Jesus, estreante, primeira bola, cruzamento Savinho, ele pimba de cabeça, gol do Brasil que já perdia por 1-0. E no segundo tempo, finalzinho do jogo, numa jogada característica, típica do nosso futebol, individualidade, drible, cortou para dentro, bateu no canto, Luiz Henrique, fez o gol da vitória brasileira. Então, muito obrigado ao Botafogo. O Botafogo salvou a seleção brasileira de um resultado horrível e que complicaria muito a sua vida na eliminatória para a Copa do Mundo. Uma vergonha suprema. Obrigado a John Textor. Tão falado aqui no futebol brasileiro. Textor, obrigado. Acho que foi na mesma batida. Eu acho que sim, porque isso tem muito a ver com a incapacidade do Chile. O Chile dificilmente vai para a Copa do Mundo. O Chile e o Peru, próximo adversário do Brasil, são seleções muito fracas. A única coisa boa dessa atual eliminatória, no que diz respeito à competição, talvez fosse manter todo mundo vivo até o final. Até o último, já que quase todo mundo vai. E nem isso vai acontecer, né? Nem isso vai acontecer. E hoje, assim, é muito fácil a gente identificar
problemas da seleção. E é difícil a gente achar virtudes. As virtudes, para mim, tiveram muito mais a ver com algumas atuações individuais, em especial do Savinho, que, no final das contas, quando a seleção não construía coletivamente, dá bola no Savinho e ele deu muito trabalho ali, sobrecarregou o lateral esquerdo chileno de faltas, tomou amarelo, obrigou o treinador do Chile a trocar o seu lateral. Você acha alguma coisa ali boa? O Igor Jesus, obviamente, porque nas raras chances, ou na rara chance que teve, fez um gol num momento difícil, e aí tem a coisa da camisa da seleção. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, e eu acho que a seleção vai demorar para criar. Essa seleção não tem líderes que sejam essenciais, porque o Brasil toma um gol no começo do jogo, nas costas do seu líder principal, que é o Danilo, numa falha que está olhando o jogo. Não tinha ninguém para marcar, ele só tinha que estar marcando o jogador que estava nas costas dele. Do lado do seu zagueiro, que é o outro líder da seleção, o Marquinhos, numa falha, não é uma grande falha, mas é uma bola defensável, do seu goleiro, que é... Não é grande falha? É uma falha, uma grande falha, é uma falha. Se fosse o Alisson, ele estava roubado. Que é outro jogador experiente. Então, a gente vê que os atletas que deveriam ser referências para a seleção ter um comportamento mais consistente, para que as individualidades pudessem render, para que os jogadores conseguissem raciocinar, os mais jovens. A gente via a seleção, inclusive o Savinho, muito nervosa no início do jogo, erra um drible, dá um soco no chão, coisas que no dia a dia do clube não acontecem. Esses caras não conseguem liderar a seleção. E aí, fica na mão de um monte de jogadores jovens e um treinador que, por exemplo, está procurando os volantes. Porque falar, trocou os volantes do primeiro para o segundo tempo. Nenhum deles jogou muito bem. Qual volante ele tem que convocar aqui, ele tem que colocar ali? E os jogadores nos clubes jogam bem. Então, são tantas questões problemáticas que não dá para elogiar uma vitória contra o Chile, como disse o Calçade, importante que ganhou e quem sabe gere alguma coisa anímica para que a seleção melhore um pouco. O jogo contra o Peru é um jogo muito fácil. Né? Agora, eu não estou esperando um grande desempenho. Ainda em cima do que disse agora o Birner, Jean Oddi, boa noite, meu amigo. A gente percebia, principalmente nesse momento crítico do jogo, a primeira metade do primeiro tempo, a falta de líderes / referências. Aquele cara para chamar um pouquinho o jogo, para tentar que a bagunça não fosse tão grande. E não existe esse jogador no grupo que tá para esses 2 jogos com o Dorival, e não me parece que exista fora também, né? A não ser que o Dorival recorra a jogadores que ele ainda não chamou, os caras mais da velha guarda. Tudo bem, Plihal? Boa noite. Bem-vindo ao Linha, né? É surpreendente que você, um baluarte da ESPN, esteja pela primeira vez... Era o que faltava, sabia? Imagino. O único que eu não havia apresentado aí. Eu imagino. Então, enfim, bem-vindo. Fiquei até surpreso com o fato de ser a sua primeira vez apresentando o Linha, e talvez seja o que de mais relevante temos na noite. Que isso. Obrigado. Não, porque, sinceramente, cara, entra jogo, sai jogo da seleção brasileira, e aí não tem a ver só com a seleção brasileira, mas tudo é de uma irrelevância tão grande, né? A gente se esforça para tentar apontar relevâncias nesses jogos, mas assim, seja nesse caso de hoje, pelo nível baixíssimo do adversário, que time fraco que tem o Chile, então, seja pela fórmula insossa de disputa, como você disse, talvez a única coisa boa fosse chegar ao final da disputa e tá todo mundo na briga, mas nem isso vai acontecer, então é um negócio que realmente nem a vitória me parece algo muito relevante, porque alguém acredita que o Brasil possa mesmo ficar de fora, então do ponto de vista da pontuação, sinceramente, é pouco relevante. Mas lembrando, Jean, eu concordo contigo que quase terminou empatado contra a seleção do Chile. Eu sei, mas mesmo que terminasse empatado, o Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo. Então é isso que eu estou dizendo. Será que a chave não pode estar aí? Tudo aí. Instintivamente, os caras não se estimulam o suficiente para jogarem melhor? Então, pode ser que seja tudo isso. Eu acho que pode ser que seja tudo isso. Mas o fato é que tem sido muito irrelevante. Tem sido muito irrelevante falar da seleção brasileira, falar dos jogos, então, seja pelo nível do adversário, seja pela fórmula, seja pelo que foi o jogo, para não ser muito mal-humorado, né? E eu acho que se alguém chamou a responsabilidade, se alguém tentou, esse alguém de fato foi o Savinho, um garoto de 20 anos, mas para não ficar... fominha, mas é melhor assim do que ser Mas nesse caso, agora, só para não deixar passar, se é para apontar alguma coisa relevante, vou apontar como relevante o Botafogo. O Botafogo nesse estado iluminado, porque com o Igor Jesus, que não podia fazer muito mais no primeiro tempo, a única bola que chegou para ele foi muito bem para colocar nas redes, e depois o Luiz Henrique entrando no segundo tempo, necessariamente... em poucos minutos, e dando a vitória ao Brasil. E fez uma bela jogada no segundo gol. Mas não necessariamente é uma boa notícia pro botafoguense. Não, claro. Porque a dobradinha de novembro, a data FIFA de novembro, não dá espaço no calendário do Campeonato Brasileiro de parada. O brasileiro não vai parar na data FIFA de novembro. E é improvável que os dois não sejam convocados, né? Eles não podem ser convocados. Tá bom. Mas essa é uma história para depois. Se eles forem bem na terça-feira, duvido que eles não sejam convocados. Eles merecem, olhando para a seleção, eles têm que ser convocados, mas eles olhando... provavelmente querem. Mas olhando por quem deve ter a prioridade,
que é o clube que paga o salário, que investe, que trabalha no dia a dia, que projeta o atleta, que o leva à seleção brasileira, eles não podem ser convocados. Veremos. O Botafogo não, eu até acho que vão ser, tá? Você falando que eles não podem ser. Esse chega Eles pro vão. treinador que tá na corda bamba. Essa é uma rodada extra daqui, é uma rodada pro Dorival ficar no cargo. Sobreviver. Se ele perde pro Chile ou empata. Porque assim, o Peru fora de casa tem um empate, 3 derrotas. O Peru não marcou gol fora de casa nas eliminatórias. Em 4 jogos levou 5 e não fez gol em ninguém. Ou seja, tem um empate 0-0 que lhe deu 1 ponto. Então assim, não dá para ter problemas contra a seleção peruana. Mas, calma, né? Então assim, se o Dorival sai com 6 pontos desta data FIFA, ele vai sobreviver à próxima. Ele vai ser o treinador na próxima data FIFA. Há uma esperança do time com resultados melhorar o nível do seu jogo. Porque o nível do jogo é ruim. O resultado era mais importante. Claro que jogando bem, o resultado está mais próximo. Mas o Brasil, perto desse Chile, o Chile esticou tanto. Aquela geração que ganhou a Copa América, 2, esticou tanto. E o dia que rompeu, a corda estourou, não tinha ninguém para colocar. Ele não preparou nada porque ele foi. Rompeu antes de 18, porque o Chile não vai para a Copa de 18. O último momento do Chile em Copa do Mundo foi o chute do Pinilha no travessão. É um negócio do Mineirão. Assustador. Então agora, obviamente, eles vão ter trabalho, porque ele não é um país que brota jogador. Você pegar o banco do Brasil, os que não jogaram, é melhor que a seleção chilena que entrou em Então, campo. cara, mas isso assim, é impressionante, porque não é nenhuma questão de eles não formaram um time. A questão do Chile hoje é que você olha, ele não tem jogadores à disposição. Se você foi pegar os convocados todos, você olha para a seleção brasileira, tirando o Igor Jesus, dos que começaram a partida, todos atuam nas 5 principais ligas do futebol europeu. Sabe quantos convocados das 5 principais ligas do futebol europeu? E eu falo delas porque é onde estão os principais jogadores do planeta. É uma referência. É o melhor termômetro possível. Sabe quantos jogadores do Chile nessas 5 principais ligas? 1. O Maripã é o capitão do Chile, o zagueiro, que atua no Torino. Não é que o cara é um que atua no Manchester City, não, ele joga no Torino. Então, assim, de todos os convocados, o Chile tem 1 jogador que atua nas 5 principais ligas da Europa.